E se o evento mais temido da história humana não for, assim, na verdade, um final catastrófico, mas o maior resgate já planejado? Essa é uma inversão de perspectiva gigantesca, né? Com certeza. Quero dizer, quando a cultura popular, ou até mesmo grande parte do mundo religioso, fala sobre o fim dos tempos, a imagem que vem à cabeça é sempre de terror, sabe? Destruição, cenário apocalíptico de filme de Hollywood. Uhum, o famoso fim do mundo. Exato. Mas e se a gente esteve olhando para isso de cabeça para baixo o tempo todo? Olha, eu diria que é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta. E eu quero deixar aqui um abraço muito, muito caloroso a cada ouvinte do canal Voz do Remanescente que nos acompanha nesta análise profunda de hoje. É um privilégio enorme estarmos juntos para desbravar um assunto que, bem, pode mudar completamente a forma como quem nos escuta vê o futuro. Sem dúvida. O nosso foco hoje é o capítulo 17 do livro O Grande Conflito. E olha, só o título do capítulo já é um alívio enorme. Chama-se A Esperança que Infunde Alegria. É um título que funciona quase como um oásis, né? Porque ele subverte toda essa lógica do medo que você mencionou. Sim, total. O que a Pena Inspirada nos apresenta não é tipo um manual de sobrevivência para o dia do juízo. É a culminação gloriosa da grande obra da redenção. Nossa, isso é muito forte. É a diferença entre olhar para o fim de uma era com desespero ou olhar para o início da eternidade com um suspiro de alívio. Exatamente. É uma mudança de paradigma. Certo, então vamos desdobrar isso direito. Logo no começo dessa nossa exploração, surge uma expressão que eu achei muito interessante. É dito que a doutrina da segunda vinda de Cristo é a nota tônica das Sagradas Escrituras. Isso, a nota tônica. Então, para quem talvez não tenha tanta familiaridade com teoria musical, por que escolher exatamente esse termo? O que nota tônica significa na prática, teologicamente falando? Essa é uma metáfora simplesmente brilhante que o espírito de profecia usa. Na música, a nota tônica é a fundação de uma escala, sabe? A base de tudo. Isso, é a nota que dá o nome ao tom da música. Toda melodia, não importa o quão complexa ela fique, ou quantas variações e dissonâncias ela tenha no meio do caminho, ela cria uma tensão. Uma tensão que precisa ser resolvida, né? Perfeito. O ouvido humano instintivamente anseia por essa resolução. E a música só encontra repouso de verdade quando ela volta para essa nota tônica. Ah, entendi. Então a aplicação espiritual disso seria... Diria que, desde que a humanidade deixou o Éden com passos entristecidos, toda a melodia da experiência humana soa como uma música incompleta. Nossa, com todas as dores, guerras, os lutos. Exatamente. Tudo isso é dissonância. E a promessa de que o restaurador viria é literalmente a única coisa que traz resolução para essa música quebrada. Faz muito sentido. E o que me chama a atenção lendo o material é que isso destrói totalmente aquela ideia de que esperar o retorno de Jesus é uma invenção do Novo Testamento. Sim, é uma ideia muito mais antiga. Muito mais. Se a gente olhar para a história descrita lá, essa é a lente pela qual os antigos viam o mundo. Temos o exemplo de Enoque, por exemplo. Enoque é um caso fascinante. Ele foi apenas a 7ª geração desde o Éden. A Terra ainda era muito jovem, né? Mas ele já andava com Deus de um jeito tão profundo que teve a permissão de contemplar, lá na frente, a vinda do Libertador com milhares de anjos. E não só Enoque. Se a gente avançar um pouco, pense no patriarca Jó. Jó é o símbolo universal do sofrimento, né? Sem dúvida. Ele perdeu a família, perdeu a saúde, a riqueza. O cara estava sentado nas cinzas, rasparando as feridas. E na noite mais escura da aflição dele, o que foi que manteve a mente dele sã? Não foi a esperança de que o médico curasse ele. Exato. Nem a esperança de recuperar o dinheiro. Foi uma declaração de fé que ecoa até os nossos dias. Ele disse algo como: "Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda em minha carne verei a Deus." Jó estava naquele momento de dor absurda, olhando direto para a nota tônica. Uau! Eu fico impressionada de ver como essa mesma linha de pensamento atravessa os séculos. Sabe, é algo muito consistente. É uma constância impressionante. Os salmistas também cantavam sobre a majestade do rei que viria,
Isaías profetizou que a terra devolveria os mortos e que as lágrimas seriam enxugadas. E Abacuque também, né? Sim, Abacuque usou palavras quase poéticas no relato. Ele descreve a glória do Messias cobrindo os céus e a terra tremendo. A sensação que dá é que a Bíblia inteira é tipo um grande coral de vozes diferentes, de épocas diferentes, cantando a exata mesma música. Uma sinfonia uníssona. E olha que detalhe importante, o foco deles nunca, em momento nenhum, era o terror. Verdade, era sempre a esperança. O foco era a restauração de tudo. Era a promessa de pegar os desertos dessa vida terrena e transformá-los novamente no Éden de Deus. E isso, claro, ganha contornos muito mais nítidos quando a gente chega na era cristã, né? Jesus, pouco antes de enfrentar a cruz, olha para os discípulos que estavam apavorados e diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, virei outra vez. É a consolidação da promessa. E o apóstolo Paulo usa essa mesma promessa para consolar as pessoas que estavam chorando a perda de entes queridos em Tessalônica. Lendo sobre toda essa trajetória no texto, me vem à mente uma imagem muito clara. Qual imagem? É como se a humanidade fiel fosse um grupo de filhos exilados, sabe? Vivendo num país estrangeiro, trabalhando debaixo de um sol escaldante, mas que guardam no bolso bem dobradinha uma passagem de volta para casa. Olha, é uma excelente imagem. Uma passagem que, diga-se de passagem, foi comprada a um preço infinito na cruz. Exatamente. E por causa dessa passagem no bolso, não importava a dificuldade externa que eles passavam. Pense nos reformadores e nos mártires descritos nas fontes. Os relatos sobre eles são de arrepiar. O material menciona figuras históricas gigantes. Homens como Wycliffe, Calvino, Knox. Lutero dizia abertamente que Deus não suportaria esse mundo ímpio por muito mais tempo. E Richard Baxter também tem uma citação lindíssima. Sim, ele falava que pensar na vinda do Senhor era algo, nas palavras dele, dulcíssimo e muito gozoso. Esses homens enfrentavam ameaças de morte, fogueiras, masmorras escuras, e simplesmente não recuavam. E por que não recuavam? Porque a passagem no bolso era a garantia absoluta de que o exílio tinha uma data final. Eles estavam dispostos a descer ao túmulo só para poder, no grande dia, ressuscitar livres. É uma fé que a gente quase não vê hoje em dia, né? Pois é. E essa coragem vem de uma convicção inabalável de que a promessa não era apenas uma poesia reconfortante para acalmar o coração. Era um fato histórico agendado. E isso nos leva a uma questão prática muito, muito importante que o espírito de profecia aborda na sequência do capítulo. Qual seria? Se essa promessa é real e tem uma data marcada no calendário divino, como as pessoas saberiam que a hora estava se aproximando? A resposta, incrivelmente, não veio primeiro de um púlpito, mas da própria natureza. A natureza começou a tocar um alarme sonoro para o mundo todo. Precisamente. A profecia bíblica não apenas promete o evento, mas ela fornece um mapa com sinais claros. E o primeiro grande despertador global que é detalhado nessa análise ocorre em 1755. O famoso terremoto de Lisboa. E a gente precisa entender a escala disso, porque não foi apenas um tremor isolado que derrubou meia dúzia de casas. Não mesmo, os detalhes descritos são de cortar o coração. Foi um cataclismo de uma magnitude absurda. Lisboa era uma das cidades mais ricas e importantes da Europa na época. Sim, um centro comercial gigante. E o relato foca muito na tragédia do novo cais de mármore. Ele tinha sido construído com um custo altíssimo, sabe? Era uma estrutura gigantesca e supostamente inabalável. Supostamente. Pois é. Quando os prédios começaram a desabar sobre a cidade, milhares de pessoas correram desesperadas para esse cais buscando refúgio. Elas achavam que ali, perto da água e longe das construções altas, estariam a salvo. Um instinto natural de sobrevivência. Só que, de repente, como se o chão simplesmente abrisse uma boca gigante, o cais inteiro afundou. Milhares de pessoas foram engolidas de uma vez só. É assustador. E o relato ainda menciona um detalhe sombrio. Nenhum dos cadáveres que afundou ali jamais flutuou de volta. O mar literalmente engoliu tudo.
As pessoas corriam pelas ruas batendo no peito e gritando que era o fim do mundo. E 90 mil pessoas morreram. É uma tragédia sem precedentes para a época. E o tremor foi sentido na Groenlândia, na África, nas Américas. Abalou uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. A Terra literalmente gemeu. E como se isso não fosse suficiente, logo depois, uns 25 anos depois, temos o que ficou conhecido na história como o Dia Escuro. 19 de maio de 1780. Isso. A narrativa do que aconteceu lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, é quase inacreditável. O sol simplesmente escureceu de manhã. Nuvens com uma cor de bronze cobriram o céu inteiro. E o impacto na vida das pessoas foi instantâneo, né? Imediato. O ferreiro parou de bater na bigorna, porque não enxergava. O carpinteiro largou o martelo. As escolas fecharam e mandaram as crianças apavoradas de volta para casa. Até a natureza animal reagiu a isso. Sim, os animais perceberam que havia algo muito errado. As vacas voltaram sozinhas para os estábulos no meio do dia. Pássaros noturnos começaram a cantar e rãs começaram a coachar ao meio-dia como se fosse madrugada. Uma inversão total da ordem natural. E a escuridão ficou tão espessa, tão densa, que as pessoas tinham que acender velas dentro de casa só para conseguir ver as horas no relógio. E quando a noite finalmente chegou e a lua apareceu, ela não era branca, ela tinha cor de sangue. É um quadro que naturalmente gerou um pavor absoluto nas pessoas da época. A sensação geral era de que o dia do juízo tinha finalmente chegado. Mas espera um pouco. Deixa eu fazer o papel do cético aqui por um minuto, pode ser? Claro, manda ver. Hoje nós temos sismógrafos, temos cientistas que explicam perfeitamente o movimento das placas tectônicas para justificar o terremoto de Lisboa. Temos meteorologistas que dizem que o dia escuro provavelmente foi causado por uma combinação bizarra de ventos, um nevoeiro espesso e fumaça de incêndios florestais gigantescos no Canadá. As explicações naturais. Exato. Se a ciência consegue explicar a mecânica física desses eventos hoje, como é que a gente pode olhar para um desastre natural e dizer com certeza matemática, olha, isso é um relógio profético, e não apenas geologia ou meteorologia? Essa é a pergunta fundamental que qualquer pessoa atenta faria, e a resposta é o que torna tudo isso incontestável. Porque, veja bem, não é o fenômeno em si que é o milagre, entende? É o tempo exato em que ele ocorreu. Ah, o tempo. Sim, o timing. A mecânica de como Deus faz o sol escurecer ou a terra tremer é secundária. Ele usa as leis da natureza que ele mesmo criou. O que é Pena Inspirada nos mostra que a precisão matemática da profecia bíblica. Entendi, mas como assim? Explica essa matemática profética um pouco melhor pra gente. Claro, Jesus lá em Marcos capítulo 13 e o apóstolo João no Apocalipse capítulo 6 predisseram exatamente essa sequência. Primeiro o grande terremoto, depois o sol se escurecendo e a lua se tornando como sangue. A ordem exata dos eventos. A ordem exata. Mas Jesus foi além e deu uma coordenada temporal muito específica. Ele disse que esses sinais no sol e na lua aconteceriam logo após a grande aflição. E o que foi exatamente essa grande aflição na história? Historicamente e profeticamente, isso se refere ao período dos 1260 anos. Nas profecias de Daniel e do Apocalipse, fala-se de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. Esse foi o longo período de supremacia papal durante a Idade Média. Começou lá no ano 538 d.C. e foi terminar só em 1798. Foi a época da Inquisição, né? Isso. Foi um período de perseguição intensa contra qualquer um que quisesse ler a Bíblia por conta própria ou discordar do dogma oficial. Mas Jesus, prevendo todo esse sofrimento, disse que, por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados. Ou seja, a perseguição mais dura terminaria um pouco antes do fim oficial do período de 1798. Exatamente o que aconteceu. A perseguição violenta realmente diminuiu nas décadas anteriores a 1798, graças à Reforma Protestante e outros fatores. E Jesus tinha dito, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escureceria. Caramba! E a tribulação diminuiu, e em 1780... Pum! O sol escureceu e a lua virou sangue.
Essa sequência de eventos acontecendo exatamente na janela de tempo que Cristo estipulou milhares de anos antes transcende qualquer argumento cético. Realmente não dá para chamar de coincidência. Não dá. Não é uma mera coincidência meteorológica. É o relógio de Deus cravando a hora exata. É de explodir a cabeça quando a gente entende o mecanismo por trás disso. A natureza cumpriu a parte dela de forma impecável. Mas aí a gente entra numa parte mais reflexiva do material, isso nos leva a uma constatação muito dolorosa. Pois é, o contraste. Porque a escuridão física daquele dia em 1780 parece ser um reflexo espelhado da escuridão espiritual que estava tomando conta do mundo religioso na mesma época, com sinais tão estrondosos, com a natureza gritando e a matemática profética se cumprindo na cara de todo mundo porque as igrejas não estavam prontas. Essa grande tragédia. Porque não houve um grande avivamento imediato e massivo. Porque a igreja havia entrado num estado de dormência espiritual profunda. O fervor dos antigos reformadores, que a gente mencionou antes, tinha se perdido. As pessoas estavam, buscando conforto. Acomodação, né? Total. O amor a Cristo esfriou, porque a mente das pessoas estava totalmente absorvida na busca por dinheiro, posição social, luxo. Jesus já tinha avisado que os dias finais seriam como os dias de Noé. E o que as pessoas faziam nos dias de Noé? Comprariam, venderiam, plantariam, casariam. Exato. E veja bem, não tem absolutamente nada de errado em comprar, vender ou casar. Claro que não, são coisas da vida. O problema não são as atividades em si, mas a ausência de Deus nelas, certo? É viver como se essa vida material aqui fosse a única coisa que existe no universo, esquecendo completamente da eternidade. Resumiu perfeitamente. A condição descrita pelo Espírito de Profecia é a mesma de Apocalipse 3, a carta à igreja de Sardes. Tens nome de que vives e estás morto. É uma frase muito pesada. Muito. É uma igreja que mantém a aparência exterior, cumpre os rituais bonitinhos nos finais de semana, mas não tem pulso espiritual. É uma letargia tão grande que foi necessário que Deus enviasse as mensagens dos 3 anjos, de Apocalipse 14, para tentar sacudir as pessoas. Que são, em essência, o último grande chamado de advertência e de misericórdia ao mundo, né? Para despertar o povo desse sono profundo. Exatamente. E é aqui que o material faz um paralelo histórico que eu, particularmente, considero um dos mais brilhantes de toda a obra. É o paralelo com o primeiro advento, o nascimento de Jesus lá em Belém. Ah, sim. Essa parte é uma lição muito dura para todos nós hoje. Muito dura. Pense na cena narrada. O Filho de Deus está prestes a encarnar na Terra. Os anjos estão no céu numa expectativa imensa, prontos para dar a notícia maravilhosa. Logicamente, eles olham para Jerusalém. A capital da religião. Exato. Eles esperam encontrar a capital religiosa preparada, os líderes fazendo vigílias, os sacerdotes estudando os pergaminhos sagrados com afinco, mas o que eles encontram na realidade? Encontram Maria e José batendo de porta em porta. Sendo rejeitados no frio até terminarem num estábulo com animais. É a ironia suprema da história bíblica. Os líderes religiosos em Jerusalém tinham acesso total à luz, mas os sacerdotes lá no templo suntuoso estavam apenas cumprindo regras mecânicas. Eles estavam oferecendo sacrifícios profanos de animais, enquanto o verdadeiro Cordeiro de Deus estava nascendo a poucos quilômetros dali. E os fariseus? Os fariseus estavam muito ocupados orando em voz alta nas esquinas para manter o status social deles. As escolas dos rabinos não faziam a menor ideia do que estava acontecendo nos céus. Olha, antes da gente avançar, eu preciso que você me esclareça uma coisa que muita gente deve estar se perguntando. Como é humanamente possível que eles não soubessem? Eles não tinham as profecias abertas ali? Eles tinham. E esse é exatamente o ponto mais trágico de todos. Eles tinham o rolo do profeta Miqueias, que dizia claramente: "E tu, Belém, de ti me sairá o que governará em Israel." Eles sabiam o CEP do nascimento. Sabiam a cidade exata. Sim. E mais do que isso, eles tinham a profecia das 70 semanas de Daniel, que apontava o tempo. Explica rapidamente essa profecia das 70 semanas, só para situar quem talvez nunca tenha ouvido falar dessa cronologia. Claro. O anjo Gabriel disse ao profeta Daniel que um período de 70 semanas proféticas,
o que na conversão profética dá 490 anos literais, estava determinado para o povo judeu. Certo, um relógio de 490 anos. Isso. E esse relógio começou a bater no ano 457 a.C., com um decreto oficial para restaurar e edificar Jerusalém. Essa profecia marcava com exatidão o ano do batismo e da unção do Messias lá na frente e, consequentemente, o período geral do seu nascimento. Ou seja, eles tinham a matemática completa nas mãos. Completinha. O tempo estava cumprido. Mas a teologia deles era puramente teórica. Era conhecimento para inflar o ego, não para transformar o caráter. Traduzindo, eles sabiam a teoria toda de cor, tinham um conhecimento teológico mais refinado da época e, mesmo assim, perderam o evento inteiro. E quem foi que percebeu? Os humildes pastores. Exatamente, os pastores nas colinas que estavam observando as estrelas e meditando na palavra de Deus com simplicidade. E os magos do Oriente, né? Que eram estrangeiros, nem faziam parte do povo escolhido oficialmente, mas viram a estrela e buscaram a verdade com um coração sincero. É impressionante. Sabe, é muito fácil a gente sentar aqui hoje e apontar o dedo para os líderes de Jerusalém, chamando eles de cegos. Mas o que isso significa para a nossa vida espiritual agora? Porque, parando para pensar, é assustadoramente fácil a gente estar sentado nos bancos das igrejas hoje, discutindo teologia na internet, construindo templos enormes, batendo no peito para dizer que temos a doutrina mais correta, mas estarmos completamente surdos à voz de Deus. É um perigo real. A gente pode ter a luz todinha no intelecto e mesmo assim ter o coração nas trevas. A pena inspirada contundente em relação a isso. Deus não confia a mensagem dele àqueles que se acomodam no formalismo religioso. A luz maior é sempre dada a quem pratica a luz que já tem. Praticar é a palavra-chave. Sim, Deus não quer apenas que alguém concorde intelectualmente com uma lista de doutrinas, entende? Ele pede obediência e uma fé viva. E a obediência genuína geralmente exige sacrifício, exige carregar uma cruz. O orgulho, o prestígio social, a vontade de ser aceito pela maioria do mundo, tudo isso funciona como uma venda grossa nos nossos olhos. E é por isso que Deus muitas vezes simplesmente passa por alto todo esse sistema religioso engessado e revela a glória dele aos que têm o coração humilde, como foi com os pastores e os magos. Exatamente. É um padrão divino. É um chamado à coerência que a gente simplesmente não pode ignorar. E eu acho que isso nos leva a sintetizar o verdadeiro coração de tudo que a gente explorou hoje neste capítulo 17. Vamos lá. O objetivo da A Esperança que Infunde Alegria não é só nos transformar em enciclopédias ambulantes de história ou profecia. Não é só para a gente saber relatar os detalhes do terremoto de Lisboa ou decorar a matemática de Daniel. O grande propósito disso tudo é reconfigurar como a gente enxerga o nosso destino. A volta de Cristo só vai ser um dia de densas trevas e desespero para aqueles que amam o mal, que escondem os pecados e se recusam a acordar desse sono materialista. Mas para os filhos da luz, é a consumação, é o fim do nosso exílio. É o amanhecer tão esperado pela humanidade, né? O momento exato em que a Terra deixa de ser esse campo de batalhas, de doenças e sofrimento e passa a ser o lar eterno da justiça. E para coroar essa ideia toda, eu acho que a gente pode construir juntos aqui uma imagem, uma analogia simbólica do que realmente significa viver nesse mundo conturbado, aguardando esse grande dia. Gosto muito de analogias. Pode começar. Imagine que a humanidade inteira é como um grupo imenso de viajantes. E todos nós, sem exceção, estamos acampados no alto de uma montanha. Mas nós estamos atravessando a noite mais longa, mais escura e mais congelante de um inverno terrível. E diante de um frio desses, a reação instintiva da grande maioria das pessoas é buscar alívio imediato, a qualquer custo, certo? Exato. Então, o que as pessoas fazem nessa montanha escura e gelada? Elas começam a construir fogueiras artificiais. E essas fogueirinhas representam as coisas deste mundo que nos dão a ilusão de conforto e de segurança. O acúmulo excessivo de dinheiro, o status social, o orgulho de sempre estar certo. Os prazeres rápidos, o entretenimento vazio que entorpece a mente.
As pessoas se amontoam desesperadas ao redor dessas fogueiras. Elas chegam a brigar ferozmente pelos melhores lugares para ficar mais perto do fogo. Elas se gabam, dizendo para as outras: olhe como a minha fogueira é mais alta e mais bonita que a sua. Uma competição vazia, né? E elas ficam ali completamente hipnotizadas pelas faíscas que sobem para o ar e logo somem na escuridão. O mundo inteiro delas se reduz àquela luzinha temporária. E o pior, elas se esquecem completamente de que amanhã existe. Perfeito, só que no mesmo acampamento, enfrentando o mesmo vento cortante e o mesmo frio da noite escurecida, existe a figura do vigia fiel. E a diferença do vigia não é que ele é imune ao frio ou que ele não sofre. É a decisão que ele toma no meio do frio. Ele faz uma escolha diferente. Sim. O vigia percebe a ilusão daquela fogueira artificial. Ele entende que não quer uma luz que vai virar cinzas em poucas horas. Então, ele tem a coragem de dar as costas para a fogueira. Ele se afasta daquele conforto falso, ele suporta o vento frio batendo nas costas e ele mantém os olhos cravados no horizonte mais escuro. Ele faz isso porque estudou um mapa. Ele conhece as profecias, ele sabe com certeza absoluta que a promessa da alvorada é real. E então, o momento inevitável chega. A estrela da alva desponta. Os primeiros raios majestosos do sol começam a rasgar as trevas absolutas no horizonte. E o contraste nas reações das pessoas na montanha é brutal. Brutal. Aqueles que estavam hipnotizados de frente para suas fogueirinhas, quando a luz divina ofusca tudo e os seus fogos de repente se apagam e perdem o sentido, são tomados por um terror indescritível. Eles percebem tarde demais que apostaram a vida inteira em cinzas. Eles não estão prontos para a verdadeira luz. Mas o vigia, nossa, quando o sol da justiça rompe o horizonte, ele não sente uma gota sequer de medo. O coração dele simplesmente transborda de uma alegria indescritível. Essa é a verdadeira esperança que infunde alegria. O frio da morte, da dor, da separação e do pecado é dissipado para todo sempre. A longa noite finalmente acabou. A passagem que ele guardava no bolso vai ser usada. Ele está finalmente indo para casa. É essa a mensagem central de todo esse capítulo. É para gerar exatamente esse tipo de expectativa, de paz inabalável, que todas essas profecias maravilhosas nos foram dadas. Que jornada, meus amigos! Que jornada incrível! Percorremos desde a esperança resiliente de Enoque e de Jó lá nos primórdios, entendemos os sinais estrondosos na natureza nos séculos 18 e 19, desmascaramos a letargia das igrejas que tinham a teoria toda, mas não tinham o coração rendido, e chegamos até o nosso próprio espelho espiritual de hoje. Um espelho que não nos deixa mentir para nós mesmos. Exatamente. E para encerrar essa nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão. Uma pergunta bem direta para ecoar na mente e no coração de cada pessoa que nos escuta com tanto carinho aqui pelo canal Voz do Remanescente. Vamos a ela. Para onde os nossos olhos estão fixos neste exato momento? Nós estamos acomodados, brigando por espaço e nos aquecendo nas fogueiras temporárias das distrações deste mundo? Ou nós temos a coragem de virar as costas para a ilusão, suportar o vento frio e aguardar como verdadeiros vigias, com o coração cheio de alegria, a verdadeira luz da manhã despontar no horizonte? Uma escolha de vida ou morte. Sim. A escolha de onde fixamos os nossos olhos é o que define o nosso destino eterno. Muito obrigada a todos que dedicaram esse tempo precioso para estar conosco hoje. O estudo das mensagens contidas em O Grande Conflito é muito, muito mais do que história antiga. É um mapa de sobrevivência e de esperança vital para os dias atuais em que vivemos. Continuem estudando. Continuem buscando a verdade. Continuem firmes e, acima de tudo, mantenham os olhos cravados no horizonte. Até a nossa próxima exploração. Fiquem na paz.